toa que a gente fala que comida também é uma demonstração de afeto. Muitas vezes, quando nossa mãe, ou então o companheiro, o marido, a esposa, cozinha para gente, ou até mesmo um amigo, é uma demonstração de carinho, que a gente põe todo aquele sentimento na alimentação, né? Então, que tal falar desse assunto chegando no final do ano? Eu estou aqui com um convidado que entende muito bem disso, que é o chefe Lui. Muito obrigada por você estar aqui e vamos contar a sua história com as panelas. Eu quero que você comece explicando para gente como é que começou na sua história, na sua vida, você mexer com cozinha. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho. E tudo começou quando eu era pequeno e morava com meus avós. E a minha avó sempre me incentivou a estar. Sempre ela me dizia, né? Ó, se vira um pouquinho aí, se quiser mexer no fogão, fica à vontade. é, Faz, eu vou sair um pouco. E nesse meio tempo a gente sentia fome e às vezes não tinha ali, acabava aí eu começava a fazer. E muitas vezes a gente faz comidas que nem a gente come no começo. E aí Já fez comida ruim? já fiz o nhoque uma vez sem a batata. Não sabia que no nhoque ia batata, fiz o nhoque sem a batata. No fim, comecei a trabalhar nessa parte de aperfeiçoar algumas coisas. Quando eu tinha dúvida, perguntava para ela sempre atenciosa, me ajudava. E foi a partir disso que eu comecei, que me incentivou e talvez tenha até mexido um pouquinho num dom que eu nem sabia que tinha. E comecei a trabalhar com isso. Mas como que veio o trabalho? Assim, como é que você profissionalmente, né? Porque você, na verdade, acaba cozinhando em festa para as pessoas, ou quando te convidam, né, para Sim. casa. Então, assim, como que isso entrou na sua vida? Isso entrou com os amigos, foi por brincadeira, né? Reunião, poxa, vamos reunir um pessoalzinho para a gente fazer uma comida durante a semana, à noite, uma quarta-feira à noite. Então eu tenho um grupo de amigos e a gente começou a combinar toda quarta-feira à noite fazer uma comida. E como que rolava isso? Eu avisava o pessoal que iria ter, e mandava mais ou menos algumas coisas e eles também era Escolhi um um cardápio. grupinho e escolhia a comida que eles queriam comer. Uhum. E eu, como às vezes o dia eu tinha livre, eu saía, comprava os ingredientes, preparava a cozinha lá em casa e quando ele chegava a gente começava a cozinhar, bater papo, tomar uma cerveja, escutar uma música, que a maioria da música a gente tocava lá, todo mundo era agradável para todo mundo. Então, mesmo gosto musical. E a gente ficava naquele ambiente, depois o pessoal comia, muitas vezes eles viam eu preparar, às vezes iam lá também, ô, deixa eu mexer um pouquinho. Então era bem assim, era um grupinho de 10 a 12 pessoas. E eu comecei com isso. O pessoal falava, poxa, por que você não abre um boteco? Por que você não começa a fornecer marmita? Poxa, esse mercado é muito carente aqui em Salto, né, na época, um tempo atrás. E comecei procurar isso, fazer cursos nessa área, cursos curtos, mas para mim proveitosos, que eu precisava desenvolver um pouquinho mais algumas coisas. Então, técnicas de corte, técnicas de cocção, carnes, aprender um pouquinho mais sobre carnes, peixes também. Então, eu comecei a fazer alguns cursos e estou aí na área Quanto tempo? um 12 anos. 12 anos já que eu já estou fazendo isso. E na verdade, quais são as suas especialidades? Bom, a minha especialidade é mais voltado para a comida brasileira, né, regional. Então eu faço um pouquinho na comida do Nordeste, eu consigo fazer um pouquinho da comida do Sudeste, um pouquinho do Sul. Então churrasco, eu procuro fazer o churrasco mais da forma mais tradicional possível. Então apenas com sal grosso. Agora o sal de parrilha, né, que é um sal um pouquinho mais fino, granulometria mais fina, mas eu procuro sempre fazer.
sem muitos temperos, somente com o sal grosso, para manter aquele Sabor. gosto, sabor tradicional daquele tipo de carne, que cada carne tem um sabor característico, né? Então eu procuro fazer isso. E mais o meu forte são dois pratos que eu recebo muitos elogios, que é a feijoada, feijoada brasileira, tanto aquela mais gourmetizada, que o pessoal fala que é aquela light, então não vai algumas coisas do suíno, né, do porco. Muita gente não gosta, então eu faço aquela mais gourmetizada, mas eu também faço a tradicional, que é aquela, né, mais rica em ingrediente. E as paellas, tanto as paellas caipiras como as valencianas, né, de origem espanhola, com frutos do mar. Então, aí, esses são as minhas especialidades. Que a cozinha tem de diferente, assim? Por que que você acabou entrando nisso e não saindo mais, e fazendo disso uma profissão? Porque poderia também ter mantido como um hobby, uma diversão. Você acha que é um momento diferente, assim? Olha, eu sou químico de formação. Então, o químico ele tem muito da mistura, né, de reagentes ali. Eu acho que a comida, eu fiquei meio que apaixonado praticamente por trabalhar com isso, por fazer a comida, como eu posso dizer assim, aquele toque a mais, dar o meu toque, puxar para um tempero de tal lado. Então, um negócio mais assim, mais característico, depende do lado que eu estiver indo. Criar a sua combinação. Isso. Geralmente acontece muito isso com quem trabalha na área. A pessoa segue uma receita, ela vê uma receita e ela sempre dá o toque dela. Então, isso que é legal, você poder manipular isso, brincar com temperos, né, com sabores. Então, isso foi o que me cativou mais. Agora, você tem uma curiosidade também, que você me contou, que acaba cozinhando para as pessoas verem. Sim, Por que que você faz isso? Desde sempre foi assim? desde sempre. Eu não sou uma pessoa muito tímida, então eu consigo, né, fazer essa parte de fazer na frente das pessoas a comida. Primeiro que eu achei um diferencial, né? Então, quando o pessoal, quero fazer uma comida tal. Geralmente, o que que o pessoal faz? O pessoal faz na cozinha e depois monta uma mesa ali com o buffet, né, para o pessoal se servir. Quando são pratos que eu consigo fazer esse tipo de trabalho na frente dos outros, né, a paella, por exemplo, né, eu monto eu faço um preparo ali na frente, mais ou menos, da onde o pessoal vai ficar, para o pessoal ver o que eu estou fazendo, né? Ver, observar o que eu estou colocando, eles vêm me perguntar, eles tiram fotos e passam um pouquinho mais de confiança com o que você está cozinhando, o que eles vão comer. Então eu acho que isso facilita muito, né? O, a finalização também, porque o pessoal, poxa, ele já terminou, posso tirar uma foto? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Monto no buffet da mesma forma, o pessoal se serve, mas eu acho que o principal ver é confiança. Quem vai comer, come com os olhos, né? Então, eu acho que isso ajuda mais ainda. E eu acho que reforça uma coisa também, que é a questão da higiene, né? Porque a Sim, pessoa vê você fazendo com ali, certeza. então você tem que ser até mais rigoroso com isso. E Uhum, isso é importante sim, também, né? com certeza. Porque quando a gente está comendo, a gente quer saber, né? Como foi feito. Entra na confiança, né? Que a Uhum, pessoa vê, e fala, nossa, tá sempre com a mão limpa, tá sempre lavando também. uhum. Dependendo do prato que eu vou fazer, eu uso luvas. Então, É que isso alguns reforça. facilitam, né? Sim, Outros isso, não. com a luva a gente perde um pouquinho do tato, né? De poder estar ali descascando, por exemplo, um ovo para fazer uma decoração numa paella. Então, às vezes, eu consigo fazer isso antes, daí eu uso a luva também, mas eu procuro trabalhar com a maior higiene possível, porque isso também passa confiança. E na verdade você vai se forjando nos hábitos, né? Porque como você faz isso? Porque geralmente você está aparente, então você vai fazer isso sempre. Com certeza Vira fica um hábito, comum, fica um hábito. comum, né? Agora, comida saborosa, comida gostosa, tem que ser sofisticada ou não? Não, não precisa. A comida ela pode ser a mais simples possível. Vamos falar no cotidiano aí, um arroz, feijão, um bife. Se tiver um feijãozinho feitinho na hora, puxadinho no alho, um arroz um pouquinho mais ali
puxadinho na cebola para ter uma identidade diferente entre um e o outro, e uma carne que seja somente com sal, temperadinha com sal no ponto dela, certo? Eu acho que isso é o simples, sem sofisticação nenhuma e se torna muito prazerosa. E aí, o que que a gente erra tanto, Lui, assim, na comida? Às vezes até mesmo no dia a dia, né? Você falando, achei legal quando você falou dessa questão dos dois se complementarem, Uhum. arroz e feijão, né? Você faz um mais puxado na cebola, o outro no alho, você acaba complementando. Se você tivesse que falar para quem está ouvindo aqui a gente, assistindo, o que que você orienta? Quais os cuidados ali básicos, do dia a dia mesmo, que a dona de casa pode ter, que quando a gente vai fazer a comidinha ali, a gente pode fazer? Eu, eu acho que o principal é não misturar muitos temperos. Porque se você no feijão você colocar sal, cebola e alho, no arroz você vai colocar alho e cebola e sal. Vai ficar tudo com o mesmo, aparentemente com o mesmo gosto, o mesmo sabor. Então isso dá uma mascarada ali e ninguém se sobressai sobre ninguém. Você acaba não identificando o tempero entre um e outro. Agora, se você, por exemplo, no feijão, se você colocar tudo isso no arroz e no feijão você colocar um coentro, toquezinho de coentro, já vai. Então, eu acho que é saber utilizar o tempero certo no alimento certo e na quantidade ali de proporção para um não se sobressair no outro. A carne eu achei legal também quando você falou a questão do sal apenas, porque de épocas em épocas começam algumas febres, né? E aí hoje em dia tá o pessoal misturando muito tempero pronto. E aí joga na carne aquele tempero pronto, e isso me remete muito a essa questão do sabor igual. Você pega muitas vezes cortes diferentes com os mesmos sabores. A carne não tem essa característica, né? Ela tem que ter um sabor diferente para cada corte. Por quê? Sim, cada corte da carne tem um sabor característico. Então, umas são mais fibrosas, outras são menos fibrosas, outras têm mais gordura, tanto gordura na parte superficial como também entremeada. Então, você pega um cupim Que eu amo na que é parte assim. ótimo, então na churrasqueira ele também é bom. Hum, Só que se você misturar muito tempero nele, vai dar uma mascaradinha em algumas coisas. Então, ela é uma carne rica em gordura, porém um simples sal, sal de parrilha ou um sal grosso na churrasqueira. Ou se você colocar, por exemplo, uma cebola na hora de se fazer na panela de pressão, com um pouquinho de alho e o sal, ótimo, ótimo, ótimo. Então, desmancha, né? desmancha. É uma carne saborosa. Isso, então eu acho que a carne, por ela ter já, cada um ter o seu sabor característico, quanto menos a gente poder usar temperos prontos, e ainda mais que os temperos prontos, eles têm muito conservante, glutamato, que é um realçador de sabor, então se acaba mascarando, se achando que aquela carne tá com gosto X, né? X e acaba estando com um gosto Y, Que então não é dela, na não é verdade. Você dela. tá comendo achando que tá arrasando, É mas um na verdade você tá mudando o sabor. O tempero tá mascarando o sabor característico da carne. Cozinhando para as pessoas, em festas, jantares, almoços, assim, quais foram as histórias que esses momentos te proporcionaram? Tem alguma que você lembre, assim, que você já viu ali? Se você tá ali cozinhando, mas você tá vendo, assim, você viu que as pessoas ali, quando elas estão comendo, você acha que elas ficam mais à vontade? Você acha que a comida tem essa questão de conectar as pessoas? Tem a cozinha faz muito isso. Grupos de amigos, esse grupo que eu fazia de 10 pessoas, uma das últimas vezes que a gente fez, a gente tinha 20 pessoas. Por quê? Porque um chama o outro. Pô, fui na casa de um amigo ali, ele tá fazendo uma comida de quarta-feira. Se eu conversar com ele e eu puder levar você, você quer ir? Poxa, eu quero. Ô, o cara é legal pra caramba, eu quero ir lá. Ô, posso levar um amigo meu? Tal, tal. Pode, traga. Aí ele traz, a gente acaba conhecendo uma pessoa, estreitando laços às vezes com ela. Ela fala, já aconteceu de eu estar fazendo comida em casa e um conhecido desse amigo falou: Eu nunca comi uma comida dessa, com um sabor. Me lembrou da minha mãe, me lembrou da minha avó. Então, uma comida caseira, que a comida caseira é um exemplo, né? Minas, você vai muito para Minas, a comida de Minas para mim me remete a uma comida caseira.
É, o fogão a lenha, né? Simples, simples, né? É. E mas com carinho, Uhum. com muito sabor agregado. Então, eh, eu acho que essa parte chama muito as pessoas e nos eventos que eu faço, que seja simples. Por exemplo, uma festa que a pessoa me pede, ó, Lu, eu quero que você só faça um churrasco para mim e monte um buffet com os acompanhamentos. Aí eu falo para ela, que acompanhamentos você quer? Sugiro para ela ali, mando uma sequência, né, para ela. Ela fala, eu quero o arroz, o feijão, a maionese, um vinagrete e uma farofa. Então, por mais simples que ela seja, às vezes a pessoa fala, essa farofa me lembra da minha mãe. Então, isso é legal, isso é o mais. E ou a pessoa vem e fala, eu nunca achei que você cozinhasse, né? Porque geralmente homem não faz esse tipo de trabalho, ficam mais na churrasqueira, mas não. Que é uma ilusão, né? Na verdade, você tem grandes cozinheiros Sim, homens, na é, verdade, né? Assim, aqui no dia a dia a gente vê mais as mais mulheres as ocupando mulheres, ali essa sim, função, mas é muito comum você ver grandes cozinheiros, né? Você tem o MasterChef, por exemplo, a sim, gente tem lá a é, presença do Fogaça, do fogaça, Jacan, uhum, né? São homens são, e são, e tem uhum, restaurantes e tudo muito, mais. o chefe Alex Atala também, Nossa, o Atala ele é é ótimo, ele consegue, fantástico. Tem uma característica do prato dele, né, sim, muito autoral, né. né. Mas você gosta desses pratos, assim, mais autorais, diferentes? Você faz isso Mais também? requintado, por exemplo, Tipo assim, uma coisa que você vê que você mudou, às vezes, o conceito ali, né, ele faz uma coisa mais conceitual. Vamos chamar de requintado que seja, mais gourmetizado. Você sim, gosta disso? eu gosto de acompanhar, mas de fazer, eu já gosto mais de fazer o mais tradicional com um toque meu. Mesmo que não seja requintado, mas um toque meu, mais característico, puxando para o meu lado, que é o sabor ali, enriquecido no sabor que eu puxo muito para o alho, eu gosto muito de alho, então eu puxo alho, coentro, são os temperos aí que eu puxo bastante em algumas coisas. Você sabe que às vezes eu até acho que comida tem muito disso, assim, são as sensações que desperta, né? Então, as emoções ou o momento que você está vivendo e aí você acaba gravando aquele prato específico, né? Então, você está com uma companhia muito legal, você vai num restaurante, às vezes não é nem a comida que você comeu, mas é aquele momento que você está vivendo que você grava na sua cabeça e nunca mais esquece daquele prato lá que Sim, você pediu, né? Eu acho que também tem muito a ver, assim, com essa questão de emoção, né? A comida mexe com isso. ele mexe, ele grava um momento ali, né? Então É, você fica eterniza, vamos dizer assim, ele é, eterniza aquele momento como se fosse uma fotografia, mas na sua mente, pelo sabor, pelo né? Então aí sabor. você vai Uhum. lembrar para sempre daquilo. É, Agora, eu percebo também que comida de verdade não é incomparável para qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas acham que é difícil cozinhar. Achei legal quando você contou a história da sua avó, porque você vê, é fundamental todo mundo saber se virar um pouquinho na cozinha. Não custa muito, né? Você não precisa aprender não, a fazer grandes preparações. Mas você acha que é muito melhor alguém perder ali uma meia horinha para cozinhar alguma coisa do que muitas vezes ficar pedindo o tempo todo comida pronta ou comprar comida congelada que não conhece a procedência, cheia de conservantes. Se você tivesse que dar uma orientação, você acha que vale a pena aprender o básico para poder se virar? com certeza. São muitos fatores que influenciam isso. Você citou pelo menos três. Um, não saber a procedência, como que a pessoa fez essa comida, se ela tomou os cuidados higiênicos para estar fazendo aquela comida, procedência dos alimentos, né, dos ingredientes, é, em relação ao custo que você, a economia que você faz Nossa. de não comprar e sim fazer. E outra, a satisfação de você fazer sua própria comida, poder comer e falar, foi eu que fiz. Isso é. Então eu aconselho sim, tirar meia horinha, porque em meia hora você consegue fazer muita coisa. Que seja um macarrão alho e óleo, que seja um macarrãozinho à carbonara, que são coisas simples que misturando o macarrão de 10 a 15 minutos você consegue cozinhar e o resto é só misturar. Você consegue ter uma refeição ali Melhor? bem melhor, Mais com barata? um custo menor e de confiança, que você sabe que você preparou, você sabe os cuidados que você tomou.
Eu acho legal também que recentemente na arquitetura a cozinha passou a ter um lugar especial, né? Que a gente já via isso em outros países, mas a gente começou a ver isso acontecer também no Brasil, né? Que é aquele espaço de conceito aberto, com as ilhas que permitem que a pessoa está cozinhando ali e com a família. Mas mesmo que não tem isso em casa e não tem problema nenhum, você pode levar as pessoas para a cozinha, né? Enquanto você está fazendo e fazer daquele momento um encontro. Isso também é verdade. O que eu tenho observado muito, não sei se você também observou, foi que muitas coisas do passado, de antigamente, há 40, 50 anos atrás, tá voltando. Qual que é o principal deles? O fogão de lenha. Antes, a gente tinha o fogão de lenha não por um luxo, mas sim uma necessidade. Então a gente tinha o fogão de lenha, ele não apagava nunca. Você acendia ele de manhã para fazer o café e se só ia deixar ele quente ou quase apagar à noite. Você usava ele durante o dia. Então você ia comandando, colocando mais lenha, tirando mais lenha. E hoje, por um tempo, ele passou esquecido, né, por causa do gás de cozinha, fogão, cooktop, que também foi uma onda, né? Mas agora o fogão de lenha está voltando. Por quê? Por causa do sabor que ele agrega, das raízes e a principal delas é a lembrança do passado. De você falar, meu avô cozinhava no fogão de lenha, então eu quero ter um fogão de lenha. Eu sempre tive vontade de ter um fogão de lenha em casa. E quando eu tive a possibilidade, eu acabei fazendo um fogão de lenha lá. Então, não é um espaço que eu uso com frequência, né? Porque eu trabalho muito, mas sempre que eu posso, eu acendo o fogão e faço ali, né? A comida simples, porém com muito sabor. A nossa raiz é caipira, né? É. Então, assim, não tem como a gente esquecer disso, e Uhum, muito pelo contrário, eu acho que é uma grande satisfação, porque quando a gente se volta para isso, seja o fogão a lenha, né, aqueles momentos de você poder conversar, confraternizar, olhar a natureza, você acha que até a gente acaba se encontrando mais, né? uhum. Por isso que transformar aqueles momentos de você estar no fogão pode ser excelente, né? A gente revive a nossa identidade, né? A identidade nossa, né, de antepassados, né? Terceira, quarta geração. Então a gente vem e acaba meio que É, para se alguns nem identificando. tanto, né? Por exemplo, meus pais, eles têm essa origem, né? Eles moraram durante muitos anos na roça mesmo, era o trabalho, trabalhadores rurais, era o que as famílias eram. Então, você vê, já é na segunda, não é nem Sim. terceira e quarta, nem tá tão longe assim, né? Mas eu ia te fazer uma outra pergunta. Por que que você acabou também não indo para outras cozinhas? Você poderia ir para a cozinha italiana, que são as massas, você acabou ficando nessas. Também foi uma questão de você se identificar mais com essas que são mais caseiras, são mais brasileiras, regionais. Apesar de ter influência, eu sei que a cozinha nordestina, por exemplo, tem influência também de outros países, tudo é meio misturado, mas acaba que você optou em ficar na brasileira. Por quê? É, eu acho que a brasileira, devido à riqueza de ingredientes e de sabores que eu consigo misturar, juntar. Por exemplo, eu tenho descendência italiana, tenho curso de massas, gosto de massas, mas são raras as vezes que eu faço uma massa um pouquinho mais requintada. O nhoque eu adoro, mas quando eu faço, é, Batata? com batata ou com mandioquinha, que fica muito bom. Eu procuro fazer mais macarrão. Macarrão eu gosto muito, então eu tenho a opção. Eu tenho a massa base e eu brinco com os molhos. É o que eu mais costumo fazer. Mas eu acho que a comida brasileira, ela é rica tanto em ingredientes como culturalmente falando. Então, todo ponto que você vai do Brasil, às vezes tem um toquezinho Sim. daquela região. Então, você vai para o Nordeste, você vê que a comida lá, é, praticamente em todos os pratos, tem o coentro. Então, quem não gosta muito de coentro, quando vai para o Nordeste e come lá, sente a diferença. Então, tem lugares que puxam mais para pimenta, você vai para Bahia. Bahia, você pedir lá quente e tá ferrado. Se você não tiver habituado com a pimenta, você não consegue comer. E o pessoal lá tira de letra isso, né? Graças a Deus eu tenho um vô baiano, meu avô era baiano, meu avô querido era baiano, meu avô materno.
E eu amo pimenta, e foi isso mesmo que você falou, né? Quando eu estive por lá, e é muito natural para eles. Eu acho que eles nem têm opção, dependendo do lugar onde você vai, Uhum. não tem opção daquele prato sem pimenta, porque é o que eles comem. É, A língua queima, né? Mas é uma delícia. é muito bom. A pimenta na quantidade certa, ela não rouba o sabor do prato, ela agrega sabor, ela não tira o sabor. Então, isso é bem legal. É saber usar os Na ingredientes. quantidade certa, né? Se usar demais, salgou, então é melhor sempre estar provando o outro. Tinha um segredinho de você colocar a batata para tirar o sal, é verdade Isso isso? sim, funciona. Vamos Funciona. ensinar quem não É, sabe, esse segredo é fundamental, porque de vez em quando quando a gente erra na mão. Como é que faz mesmo? Funciona para quê? Arroz, funciona pro arroz, feijão, feijão. você coloca a batata. Se for no feijão, dá pra pôr até inteira. Você coloca, se você salgou demais, e a batata ela puxa um pouquinho desse sal e você consegue pelo menos melhorar um pouquinho. Não vai tirar o excesso, mas um pouco melhora. Tava achando que eu não entendo de É, cozinha, tá vendo? eu já fiz esse teste e funciona. Eu já Sempre comi tive essa comidas assim. curiosidade e realmente tira. Dá para ensinar rapidinho aqui uma receitinha simples, curta? Você acha que dá? Assim, sei lá, um petisco, sei lá, alguma coisa? Ah, Eu ensino uma, você ensina uma, o pode ser? próprio que eu falei, né? O Ah, carbonara, né? Então, a carbonara, ele tem uma mistura que você faz de ovo, queijo parmesão, você mistura tudo isso. À parte, você cozinha o macarrão numa água já com sal, né? Quando o macarrão estiver no ponto, você já mistura esses ingredientes na frigideira e a própria caloria da massa ali, ela vai cozinhar, né, o ovo para o ovo não ficar cru. Nisso ele vai formar um molho. Você pode também agregar um pouquinho mais esse molho com a própria água do macarrão, né? Que tem muita gente que cozinha o macarrão e joga a água fora, escorre a água. Aquela água, ela, além dela ter o sal, né, ela tem o amido que o macarrão solta. E esse amido, ele serve para você incorporar no molho e dar mais sabor. sabor e deixar ele mais espesso, mais grosso um pouquinho. Então, seu molho tá fino, tá ralinho, põe um pouquinho da água do macarrão. Ele vai engrossar o molho do macarrão e vai grudar melhor na massa. Então, carbonara. Quer a minha receita? Sim. Dia friozinho, assim, você tá com preguiça, tá meio frio à tarde, você fala, puxa, mas eu tô com fome, queria comer um lanchinho, tal. Ah, eu costumo fazer, eu pego cebola, alho, aquele refogado tradicional, né? Refogo a cebola, coloco um pouquinho do alho, pimenta, sal ali para agregar, juntar aquele sabor mais. Ponho tomate, geralmente eu faço molho de tomate, eu não Uhum. gosto do que é Eu comprado, eu também. gosto de fazer o natural mesmo, então se eu tiver pronto ali o molho batido no liquidificador, eu coloco ali, senão eu pico tomate bem pouquinho e ponho ali como se eu fosse fazer um molho de tomate. Uhum. Deixei ele cozinhar um pouco, aí eu fico com água na boca, gente, ó. Aí eu pego ali um, dois, três ovos e abro o ovo ali e tampo, né? Coloco um pouquinho de sal na gema do ovo e tampo. E deixo o ovo cozinhar naquele molho de Naquele tomate. molho. E às vezes eu coloco espinafre também. Hum. Quando eu tenho espinafre em casa, eu vou, coloco espinafre e deixo fechado para ele cozinhar ali. Cozinhou, ficou mais grosso, você vê que o ovo fica até Ele, mais ele, fofinho, ele cresce um pouquinho, ele né? Ele cresce um cria pouquinho, corpo, né? cria corpo, aquele molho de tomate também se junta Sim, ali. Aí eu pego um pãozinho, de preferência um pão italiano, pego aquela frigideira, levo para mesa e vou comendo. Ó, muito bom. comida de verdade. Simples, Tomate, rápido alho, de cebola, fazer, ovo, né? né? E com ingredientes que você tem na geladeira. Eu faço isso, eu acho que eu incentivo sempre as pessoas a fazerem comida. Eu Hum. acho que é um momento em que você, como você mesmo disse, você trabalha até só propriamente, né? Você acaba sendo flexível nessas horas, né? Poxa, eu não tenho tal ingrediente, mas eu tenho aquele. Será que eu colocar aquele vai ficar bom no lugar do que eu não tenho? Vamos fazer o teste. Você coloca e às vezes fica bom, às vezes até melhor do que se tivesse colocado o que você não tinha e você acaba. Então você. Você acabou, a sua avó
Ela sabe, ela está viva até hoje, ela viu Não, você trabalhando com isso? infelizmente não. Eu, eu perdi ela, né? Ela faleceu quando eu tinha 19 anos. E aí ela não teve essa felicidade de ver eu cozinhando dessa forma. Ela ia ficar muito feliz, realizada. Mas é um momento que você tem para lembrar dela, você Sim, com certeza, com certeza. Tem pratos que eu faço às vezes em casa que eu me lembro dela, né? Que ela fazia. Um- uma polenta. E na época ela fazia a polenta e ela falava, filho, faça o molho. Aí eu fazia o molho, né? Então, a gente acabava que cozinhando junto. E ela comia do que eu fazia. Se tivesse, não tivesse muito legal, ela já falava o que não estava legal. Então, ó, faltou um pouquinho de sal. Ah, está salgado. Então, ela sempre falava para quê? Para me incentivar, para me corrigir, mas sim com o intuito de melhorar ainda mais, né? Então, eu sinto bastante a falta dela e essas comidas me remetem a ela, com certeza. Ela ficaria muito feliz. e sente a presença dela Com quando certeza, está cozinhando, né? com certeza. Para a gente fechar essa história aqui, se você tivesse que definir cozinha, né? Cozinhar, o que é para você? Pra mim é paixão. Eu adoro, eu gosto muito, faz parte da minha vida. Eu creio que essa é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer. Então eu quero estar sempre melhorando, né, aperfeiçoando, para as pessoas que eu cozinho, sempre satisfazendo, né, alcançando as expectativas que elas tinham a respeito da minha comida. Então eu acho que, resumindo, paixão pela comida. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, Denise. É isso. Quem disse que coisas simples não precisam ser carregadas de amor? Muito pelo contrário. Até mesmo seu ato de cozinhar pode estar cheio ali de sentimento, emoções que você quer passar para as pessoas que estão à sua volta. Mais uma história, mais uma pessoa interessante para a gente conhecer. Eu fico por aqui. Até a próxima.